Muito bem, gente, eu tô aqui de novo com a Raquel e com a Amanda da Volare. A gente tem tanta história universitária para contar que a gente precisou cortar e fazer um episódio 2. No último episódio, a Raquel contou sobre perrengues do primeiro hostel, eu falei do meu apartamento que eu não podia usar o banheiro, e era o único banheiro. E a Amanda, que foi parar num albergue para imigrantes ilegais, sendo que ela não podia passar o endereço do lugar sob hipótese alguma para ninguém, só que a gente precisa do endereço para tudo, cadastro universitário, cadastro para poder entrar na biblioteca, poder fazer um plano de internet, enfim, gente, dar endereço é como aqui no Brasil, né, cara? Você tem que dar o seu endereço para tudo. Bom, a gente está falando lá no primeiro episódio que tem essas dificuldades, mas, gente, não é para queimar os italianos, é para justamente alertar vocês que têm essa dificuldade, que vocês pesquisem muito bem antes de ir. E sim, tem italianos ótimos, tanto que quando eu consegui sair da casa, onde eu não podia usar um banheirinho, eu consegui ir morar em italiano, é bilocale, né? Que é como se fosse uma kitnet aqui no Brasil, que só tem a divisão entre o quarto e a cozinha. E eu fui, e o dono era um senhorzinho italiano, de Perugia. Gente, a coisa mais fofa. Eu expliquei pra ele, olha, a casa que eu tô morando é longe. Aí era longe, eu tinha que pegar meia hora de trem pra chegar na universidade. A pessoa me vendeu como se fosse pertinho, né? Era bem longe. Eu falei pra ele, olha, eu tô morando longe, tá. Enfim, eu preciso morar num lugar. E ele falou, não, tudo bem. Ele foi comigo no Comune para fazer todos os documentos, me explicou como era o processo para fazer um contrato, me deu todas as cópias de documento dele, eu pude ir no Comune verificar realmente a origem daquela pessoa e da casa. Então, assim, a gente passa perrengue, mas a gente também a gente vai descobrindo a dinâmica do país e as coisas boas podem acontecer, né? Só que, claro, que a gente também precisa falar dessas dificuldades, né? Afinal, a gente, quando volta, a gente tem a tendência de lembrar, cara, foi maravilhoso, eu aprendi tanto, eu fiz amizades, eu viajei, né? A gente gosta de comentar mais a parte boa, porque realmente foi o que a gente conseguiu viver lá. Mas, né, por que não? Lembrar também, agora que a gente tem essa distância, né, a gente lembra que dando risada. Claro que na hora foi desesperador. Eu também chorei muito. Meu primeiro mês eu chorava o tempo inteiro. Eu tive um problema de saúde que eu passava mal todos os dias também no primeiro mês. Então, assim, né, naquela hora que a gente estava ali era insuportável. Mas as meninas como a Raquel e a Amanda estão contando aqui com muita dramaticidade que eu estou amando. E voltando, Raquel, você primeiro ficou lá no hostel, mas depois você foi para uma casa. Como é que foi essa transição? Na verdade, tem uma pessoa que foi muito essencial para mim, assim, minha dinâmica em Roma durante todo o tempo. É uma amiga que eu amo demais, assim, beijo, Nara. Ela mora lá em Roma até hoje e ela ajuda, assim, geral que vai estudar lá em Roma, que vai estudar na Sapienza, na Roma 3, uma pessoa super acessível, manja da burocracia, pessoa assim, foi essencial. Ela me ajudou a procurar casa com a menina que morava comigo. Infelizmente, a menina que morava comigo deu uma desandada aí no meio do percurso, me deixou pagando o aluguel sozinha, e aí eu me lasquei, né, gente? Foi claramente isso que aconteceu. Mas eu queria falar de um outro perrengue que ele foi muito pior do que todos os outros para mim, porque ele foi um perrengue longo, né, que foi dentro da universidade. Como eu falei no episódio passado, eu fui para estudar latim clássico na Itália. Então, lá existe uma tradição de se estudar latim na escola, então a gente não tem muito acesso, né, a isso. Eu passei a ter só na universidade, né, e muito menor nível, né, do que se comparado com o que as pessoas da minha idade tinham lá na Itália. E aí eu peguei uma disciplina, lembrando que, como eu falei no episódio passado,
a bolsa, eles te dão o dinheiro para você ir até lá, e se você é reprovado, você tem que devolver o dinheiro proporcional ao que você não superou de exame na Itália. E aí eu me matriculei numa disciplina que era 3 vezes na semana, 2 horas por aula. Então eram 6 horas de aula de latim por semana, era mais da metade de tudo que eu tinha que fazer. E frequentei esse curso. Coisa que eu não sabia era que eu tinha que fazer uma prova de tradução e de comprovação de tradução do latim para o italiano. Veja bem, gente. Imaginem pegar um texto em latim, traduzir para o italiano em 2 horas com uma sala que tem 100 pessoas. Um texto que você nunca viu na sua vida. Um discurso de direito, né? Uma defesa de Cícero. Tive que fazer isso aí, para poder fazer o segundo exame. Para poder fazer o exame oral, que é o exame final da disciplina. Tem também esse detalhe, que na Itália os exames são orais. Na maioria das vezes, pelo menos na área de latim clássico, era tudo oral. Então, você vai lá e conversa com o professor, traduz ao vivo o texto que você está estudando, ou qualquer outro, e é isso. E aí eu tive que fazer essa prova escrita de tradução, difícil pra caramba, fiz. Tirei 4 de 10 na prova de tradução. Ou seja, fui com Deus, né? Só que eu precisava terminar esse curso, porque eu estava inscrita nele, eu nem sabia que tinha essa prova, porque as coisas não eram muito claras no programa. Fui, marquei um horário com o professor, mandei, né? Peguei o resultado da minha prova, falar com o professor. Aí ele me atendeu, assim, bem... Um professor bem velho e antipático. Falou assim, eu lembro de ter corrigido a sua prova. Que vergonha. Aí eu expliquei, falei quem eu era, falei de onde eu vinha, né? Falei que eu tinha recebido a bolsa da USP para poder estudar latim lá, que é uma coisa que não é muito acessível no Brasil, mas que eu tinha um bom currículo, que eu estudava latim já há 5 anos. Aí ele falou assim, desse jeito, assim, se essa universidade deu uma bolsa de estudos porque você é boa nisso, porque você é das melhores alunas nisso, talvez a melhor, é sinal que não devia se estudar latim no Brasil. Assim, foi muito destruidor. Meu e eu precisava passar nisso. Deus, eu tô chocada. E isso é um problema geral nas universidades. Tem professores assim que são muito... A Itália é muito tradicional em tudo, né? Essa questão da prova oral, que assim, é uma prova oral que não mede conhecimento nenhum. Eles querem saber se você decora depois, né? Então, isso aí realmente é um perrengue constante, né? A gente tentar mudar completamente a cabeça para superar o sistema escolástico europeu. Então, nossa, Raquel. Não, e eles falam isso mesmo. Eu escutei coisas parecidas, assim, então, nossa. Não, e ele não queria me deixar fazer a prova, né? A prova final. E eu precisava fazer a prova final para pelo menos não passar, né? Para ter uma comprovação. Aí eu perguntei, né? Falei, bom, mas eu preciso fazer a prova e tal, expliquei. E aí ele falou assim, você pode fazer, mas você nunca vai passar. Você não tinha nem que estar aqui. Próximo. E aí, a partir disso, eu estudei do jeito mais insano que eu já vi na minha vida. Como era um exame oral, eu precisava ter uma competência oral forte, né? Então aqui mando um beijo para os meus amigos que jogavam RPG comigo. Eu fiz parte de uma associação de RPG para falar italiano o tempo todo. E enquanto eu não estava estudando latim, eu estava jogando RPG com a galera da Távola Rotonda. Então, Giuliano, Ricardo, Elisa, Emanuele, tantas pessoas assim que foram essenciais para que eu superasse essas provas aí e aí fizesse o que eu faço hoje, né? Que é viver do italiano. Então, foram coisas que foram difíceis, mas me trouxeram muita felicidade também. A gente passa por essas dificuldades e é legal que a gente vai vendo que o italiano tem esse lado, né? Eles sentem que a gente está em algum problema, eles vão ali e ajudam, né? E conversam com a gente, tentam esclarecer um pouco as coisas, isso é muito legal. Eu fui numa universidade que é bem diferente das meninas, porque eu fui estudar numa universidade para estrangeiros. Então, eles já têm a cabeça mais adaptada aos estrangeiros. Só que eu peguei disciplinas de História da Filosofia Italiana, História da Arte Italiana,
que os professores que ministram essas disciplinas são muito tradicionais, né? A Itália tem muita tradição nisso e acaba, óbvio, se refletindo no jeito da didática desses professores, né? E eu lembro que eu fui fazer uma prova e, assim, na prova o professor falou, eu vou fazer perguntas orais sobre esse filósofo. Pronto. Aí ele jogava a teoria. Qual foi o filósofo que falou isso? E sei lá, você já tá nervosa lá, você tem que falar o nome. E ele perguntou qual foi a data de nascimento e morte desse filósofo. Eu, cara, eu preciso decorar a data. E na hora me deu um branco, eu me confundi. E ele falou, eu vou pensar no seu caso. Daí eu falei, nossa, tá, eu posso fazer esse exame de novo? Ele, vamos pensar. Não, agora tenta me falar sobre isso. E aí eu dei lá meus pulos e consegui, mas assim, é uma coisa, gente, estejam preparados, porque a avaliação na Itália é muito medida de decoreba, assim, então, e eles se acham, né, tem esse momento assim, nossa, a gente tem tradição no latim, tem tradição na história da arte, tem tradição na filosofia, então a gente é o melhor, né, mas, né, eles não estão muito abertos a entender que o Brasil é um contexto bem diferente disso. Mas a gente supera, a gente aprende. Isso deixa a gente mais forte. Né? E a Amanda, que foi estudar literatura contemporânea, a coisa é muito tradicional ou tem um pouquinho aí de diferença? É a mesma coisa. É muito, muito tradicional. Assim, eu tive 3 disciplinas, uma era de linguística e 2 eram de literatura. E nas disciplinas de literatura, uma delas foi a melhor disciplina, assim, disparado, que era uma disciplina sobre literatura italiana produzida no cárcere. Então, eu li Primo Levi, eu li Lucideramo, eu li Antônio Gramsci, eu li as cartas do cárcere do Antônio Gramsci, que são lindas. Eu li muita coisa para essa disciplina, eram 8 romances no total. Então, assim, isso também é outra coisa, né? Você tem que ler muito, 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 muito mesmo. E para a disciplina de literatura italiana contemporânea, foi assim, como é que eu posso dizer? Uma decepção, por quê? Eu gostava da professora, entretanto, a forma de aplicar a prova era literalmente desse jeito, tipo, o que você pode me falar sobre o livro tal? Ou o que você pode me falar sobre esse período literário, alguma coisa do tipo. E eu lembro que no dia que eu tava fazendo a prova, foi, né, a gente tava no online, então não era a prova individual, que eu imagino que tenha sido que a Ana e a Raquel tenham feito, né, quando vocês estavam na faculdade. Então, a sala não era individual, então tava, tipo, eu, o professor, mas outras 2 pessoas queriam fazer a prova naquele horário comigo. Eu podia assistir a prova das 2 pessoas, assim como as 2 pessoas também podiam assistir a minha. E aí a professora perguntou para uma das alunas, tipo assim, me fala o que você sabe sobre o movimento futurista. Eu não estou brincando, a menina abriu a página do Wikipédia e ela começou a ler. Ela começou a ler a página do Wikipédia durante a aula. Amanda, como que você sabe? Porque eu também abri a página do Wikipédia, entendeu? Ela começou a falar e ela tava falando assim, ela era italiana, né, do curso normal, e ela tava falando assim, mano, com uma exatidão e numa velocidade, como se ela literalmente tivesse pegado um livro e estivesse falando, tipo, o futurismo nasceu no lugar tal, com o autor tal, do ano tal, as obras principais não sei o quê, e você tem não sei o quê. E ela foi falando isso numa velocidade, até a professora, eu vi que a professora ficou meio assim, ela tá lendo em algum lugar, porque assim, é online, né, então tem como você dar os seus pulos para você conseguir ter, né, alguma cola. Ela estava lendo do Wikipédia. Porque eu desconfiei, eu abri o Wikipédia, eu estava acompanhando a prova enquanto ela fazia a prova. E aí a menina tirou, sei lá, a prova vale 30, ela tirou um 28. E aí na hora que a professora foi falar, né, foi tirar a minha prova, ela perguntou o que eu tinha lido, eu falei, eu li, era para escolher, você tinha que ler um manual de literatura, que é um manual de 700 e poucas páginas, e aí você tinha que ler, além do manual, 2 obras literárias. E aí foi quando eu conheci a obra da Alice Morante, que eu estudo até hoje, e eu li também um livro de poesias do Pasolini. E eu comecei a falar sobre o livro, eu comecei a fazer uma abordagem literária do que estava sendo falado. E, tipo assim, ela me cortou depois de um tempo que eu estava falando, e falou, tipo assim, olha, eu já entendi, entendeu? Então, assim, já entendi que você sabe. Me deu uma nota, eu de fato não lembro quanto foi, e foi isso. Eu fiquei extremamente frustrada, foi horrível, foi literalmente horrível. Em contrapartida, nessa outra matéria de literatura do cárcere que eu fiz,
tinham 3 trabalhos, que eu achei muito interessante. Porque essa de literatura contemporânea era só a prova oral final. Essa da professora era, você tinha que fazer um trabalho escrito, você tinha que fazer uma resenha crítica e você tinha que defender, né, o que você estudou na sua prova oral final. E aí eu fiz um trabalho pegando a literatura principal do curso, que era Vigiar e Punir, do Foucault, que eu li em italiano. Surto total. Gente, o que foi essa experiência? E eu peguei essa obra e eu coloquei Primo Levi e Luce d'Eramo dentro desse livro. E eu fiz um trabalho de, 15 páginas em italiano, entendeu? Um beijo a todos os meus amigos do italiano que leram este trabalho, e que esse trabalho ele passou pela mão de muita gente, porque eu botei todo mundo para ler. Eu falei, eu quero que vocês achem. Erro assim, ó, eu errei esse artigo aqui, todo mundo vai esquadrinhar esse trabalho. Eu quero mandar esse negócio o mais bonitinho, o mais arrumado que ele tiver, para a professora chegar e ela ficar tipo, ai, que coisa mais linda. E de fato, quando eu fui falar sobre o trabalho que eu tinha feito, ela me elogiou, ela falou, você fez um trabalho muito bom, o seu italiano é perfeito, ficou muito bem escrito. E assim, lá eles não passam o modelo de como eles querem que o trabalho seja desenvolvido, né? Você tem que fazer um trabalho de pesquisa. Quer que eu faça uma metodologia? Não sei. Quer que eu faça uma introdução? Não sei. Quer que eu faça uma conclusão, tipo, separada? Não sei. Como que você quer que eu organize? Não sei. Então eu falei assim, olha, eu fechei, eles não passam nem as normas de formatação, né, que a gente tem a ABNT. Eu falei assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, e do jeito que eu fui ensinada a fazer. E assim, eu usei a ABNT no trabalho, entendeu? Eu fiz o trabalho do jeito que eu falei, olha, só de o texto estar justificado, eu acho que já tá bom. Entendeu? Então, assim, eu fui, mandei para ela, e essa matéria eu lembro direitinho que ela me deu 29. Então, eu fiquei, assim, muito feliz. Eu saí gritando pela casa. Eu tenho esse áudio até hoje, que eu estava conversando com a Mari. Um beijo, Mari. Eu sei que a Mari vai estar assistindo. Mandei, eu falei com a Mari, ai, Mari, ela me deu 29! Eu gritava dentro de casa, eu pulava. Eu entrei no parafuso, eu fiquei louca, eu fiquei muito feliz. Mas, assim, foram essas 2 experiências de avaliação, sabe? De um lado, você percebe que tem professor que tá, tipo, ela simplesmente só falou, eu já entendi, e me cortou o raciocínio. Eu fiquei tipo assim pra ela, você acabou de dar 28 pra mim que tava lendo do Wikipédia. Mas tudo bem. Mas também tem o outro lado de realmente tem os bons professores, né? Então, meninas, olha exatamente. Só, vocês estudaram literatura na Itália, fizeram trabalhos lindos, aprofundados e oferecem cursos de literatura italiana na Volare. Pessoal, pesquisem a Volare nas redes sociais, eu vou botar aqui na descrição do vídeo e no podcast, porque, olha, estudar italiano com essas meninas que se dedicam tanto a isso, tiveram essas experiências e a oportunidade de aprofundar isso na Itália, é uma ocasião de ouro, assim, para quem gosta da cultura italiana. Então, meninas, a gente passa por essas dificuldades, casa difícil, né? Que assim, né? A gente viaja com aquele dinheirinho. Quando eu fui para Veneza, eu lembro que eu comprei, não sei se vocês lembram, que vendia nos mercados italianos um pacotinho de um tramezzino que era 85 centavos. E aí eu falei, nossa, esse é a minha comida em Veneza. E aí era isso, né? A gente não... Eu quase deixei cair num canal em Veneza no almoço, porque se eu perdesse aquilo eu não ia ter dinheiro para comprar outro. Mas, né, a gente vai viajando assim, tudo muito contadinho e é uma coisa que vale a pena, né? Se hoje em dia a gente olha para trás e fala, porra, eu tinha que escolher, ou eu comia ou ia para o museu, que literalmente é um relato da Raquel, né? A gente faz essas coisas por tanto amor e dedicação e sede de conhecimento que a gente está ali, que o fato de poder estar estudando o que a gente ama, no lugar que a gente ama, mesmo tendo esses problemas, é muito positivo. Então, a gente queria mais fazer um alerta para vocês mesmo, né, de vamos pesquisar, e tanto a Italiano Descomplicado, a gente aqui na Italiano Descomplicado tem a nossa professora Bárbara, que mora na Itália, faz uma universidade italiana, então a gente está aqui para ajudar vocês, né? Tem a Volare, as meninas que passaram por tudo isso, falar e como é importante, né? Uma tecla que a gente bate muito aqui na Italiano Descomplicado, como faz diferença já chegar lá para encarar uma vida acadêmica falando italiano.
para a gente conseguir se justificar, conversar. Olha, a Raquel conseguiu ter a segurança do italiano de falar com o professor, contar o que estava acontecendo. A Amanda, que se dedicou tanto fazendo um trabalho acadêmico, né? A gente sabe que a escritura italiana, a sintaxe italiana tem uma estrutura diferente do português, então esse saber italiano vai permitir a gente ter as alegrias e as tristezas de estar lá no país, né? Menina, eu amei, eu acho que a gente precisa fazer mais episódios de podcast juntas. E recadinhos finais? Muita atenção nos trens, metrôs, porque roubam carteiras às vezes. Esse é o meu recadinho. E muito obrigada, muito obrigada. Eu acho essencial que a gente divida nossas experiências, que a gente divida um pouco da nossa própria visão da Itália, porque quanto mais conhecimento a gente compartilhar, melhor, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Bom, o meu recado é, quando entrarem no trem, validem o bilhetinho, entendeu? No tram, no ônibus, validem o bilhetinho, porque senão você pode tomar uma multa de 100 euros. Isso não aconteceu comigo, porque assim, eu sou ligeiríssima, mas, entendeu? É algo que acontece com muita frequência. Então, eu queria muito agradecer a Ana, muito obrigada pelo espaço que você cedeu hoje pra gente falar um pouquinho dessa nossa experiência. Eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque a minha experiência ela foi muito, assim, solitária, literalmente, porque dos 6 meses que eu fiquei lá, 3 eu estava trancada em casa, e nos outros 3 eu não tinha ninguém, porque literalmente eu estava sozinha na Itália. Eu fui a única estudante da USP, da FEFELESH, que estava na Itália. Não tinha outra pessoa. Os meus amigos que eu tinha estavam em outros países. Então, não tinha alguém ali, né, como rede de apoio, naquele começo. Então, tudo realmente, a minha rede de apoio foi literalmente online. Então, eu ficava o dia inteiro conversando com as minhas amiguinhas, os meus amiguinhos, e lendo, e fazendo trabalho, e pesquisando, e estudando, e foi isso, sabe? Eu fico muito feliz de poder ajudar quem está nesse processo. Todo mundo que vem me perguntar, o que precisa de ajuda, pode chamar a gente nas nossas redes sociais, tenho certeza que a Raquel também está aberta a ajudar todo mundo. Então, é isso, eu queria muito agradecer o espaço, muito obrigada, foi muito bom, e eu quero gravar, eu amo podcast! É isso. A Amanda entusiasta do podcast. Meninas, foi um prazer enorme e a gente com certeza vai se encontrar de novo. Muito obrigada, pessoal, você que assistiu aos nossos 2 episódios de Perrengue de Aventuras Acadêmicas, Alegrias e Dores. E é isso. Muito obrigada, gente. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.